Portugal não é mais dos portugueses, infelizmente. Portugal está com os dias contados se continuar andando desse jeito. O tipo de governo, o tipo de realidade, o tipo de condição de entrada de imigrantes e também a própria realidade de vida dos portugueses ao longo dos anos. Mas olha só, meu nome é Maurício Oliveira, eu já moro aqui em Portugal faz 6 anos, então eu sei um pouco da realidade, o que é viver enquanto imigrante em Portugal e a realidade do país de Portugal, de certa forma. É claro que eu tenho muito ainda que aprender, mas pelo que eu tenho visto, vivenciado, percebido, principalmente no último ano, e eu coloquei esse título do vídeo que Portugal não é mais dos portugueses por algumas questões importantes aqui que eu quero compartilhar com vocês. A primeira dela é porque quem vive de passado é museu. Todos nós conhecemos um pouquinho da história sobre Portugal, os países que ele colonizou, né? Ou se nós não conhecemos todos, mas nós brasileiros, no caso, sabemos o que fizeram em nosso país. Então, com essas questões de um país que muitas vezes colonizou outros, descobriu alguns, e toda essa estrutura de pontos turísticos do que Portugal ainda preserva enquanto país, nós precisamos nos lembrar de que quem vive de passado é museu. Então, no passado, Portugal produziu muito, só que muitas vezes Portugal está na história. Se nós olharmos atualmente ou visualizarmos algo para o futuro, será que Portugal realmente está evoluindo e vai continuar ou vai tentar ser um país que se destaca ou como se destacou em muitos tempos? Então, o primeiro ponto que eu vejo de que Portugal não é mais dos portugueses porque não pode viver do passado. Portugal tem que se atualizar, inclusive com as inteligências artificiais. Nós vemos um avanço ao redor do mundo, mas inclusive, infelizmente, Portugal e a União Europeia ainda parece que gatinhando em questões das inteligências artificiais. E sem falar nisso, construção de robôs e outros temas envolvendo o futuro da tecnologia. Então, Portugal está perdendo o, a sua força, o seu rumo, porque não pode viver do passado, porque quem vive de passado é museu. O segundo ponto que eu observo de que Portugal não é mais dos portugueses, porque Portugal já se tornou um país envelhecido. Aqui é conhecido, né? Toda a Europa é conhecida como o continente velho, o continente antigo. E nós vemos em Portugal uma população envelhecida, uma população de muitos idosos. O que tem feito esse efeito cascata? A população jovem ou boa parte da população jovem que consegue, que tem condições, acaba saindo de Portugal, indo para os países que oferecem mais dinheiro, os países mais ricos da Europa ou até de outros lugares, com a liberdade, com o livre acesso através do passaporte vermelho. E o que acontece? Muitos jovens têm saído. Há uma estatística, até que eu coloquei aqui, que cerca de 1,8 milhões de jovens têm saído do país, que aí tem a ver com o terceiro ponto. Primeiro, porque quem vive de passado é museu. Segundo, porque é um país envelhecido, né, de muitas pessoas idosas. E terceiro, porque os jovens estão saindo do seu próprio país para ter uma condição financeira melhor em outros países. E está fazendo com que Portugal não seja mais dos portugueses. A população de idosos hoje em Portugal é cerca de 24,9%. É muita gente, né? Fora que a estatística que eu fiz em uma pesquisa entre adultos, ela coloca assim, adultos de 25 a 64 anos. Então, na pesquisa, ela considerou idosos 60 a mais de 65 anos, 65 anos a mais. Só que se
A gente for parar para pensar, cerca de 50 anos para cima, 60 anos para cima, será que já pode considerar como idoso ou não? Claro que vai ter aquela lei a partir de 60 anos, muitos benefícios para os idosos. Então a gente acaba pensando, mas vamos pensar somente essa faixa que ele colocou aqui, 24,9%. Então é uma população grande. Se Portugal tem cerca de 10 milhões e meio de pessoas, ou seja, 10 milhões, 2 milhões e meio de pessoas, quase 3 milhões de pessoas idosas, então uma população envelhecida. Aí a gente vai ver entre crianças 10%, quase 11%, adolescentes quase 5%, jovens entre 18 e 24, 7,4%. Então a gente vê uma população envelhecida e em que os jovens vê mais futuro saindo do país. E isso está sendo complicado. Por quê? Enquanto muitos ou uma boa parte que são esses jovens e inclusive alguns adultos acabam saindo daqui, o que vem? O que entra no país? Aí começa a faltar mão de obra, inclusive mão de obra mais barata que os próprios nativos, porque eles não se sujeitam ao salário que é pago aqui, a perspectiva de um trabalho promissor aqui, então eles vão para outros países. Quem que vem? Que aí é a questão do quarto ponto, são os imigrantes. E aí o quarto ponto que eu coloquei é que os imigrantes estão tomando conta, por isso que Portugal não é mais dos portugueses. Os imigrantes, a população imigrante está crescendo cada vez mais. O que acontece? Eles acabam dominando a força de trabalho e, juntamente com isso, até o idioma. Não somente agora os imigrantes, quando eu falo de idioma, mas também os estrangeiros. Como Portugal precisa muito do turismo, é muito movimentado a parte turística aqui. Lembra do primeiro ponto? Que tem muitas coisas bonitas, pontos turísticos antigos, então atrai muito turista. Acaba sendo um país voltado também para o turismo, um turismo muito forte, dependente, né, de estrangeiros visitando constantemente, principalmente no verão. E aí o que acontece? Há uma grande população de fora entrando no país. Alguns de férias, períodos de descanso, de lazer, mas uma boa parte se tornando imigrante. E isso acaba sendo um pouco complicado, por quê? Por exemplo, somente nós brasileiros, em 2023, tem estatísticas que somente de brasileiros, em 2023, tinha cerca de 513 mil brasileiros. Só que aí, se a gente começa a pensar em outra população que está crescendo muito aqui, os latinos também, em partes, mas principalmente os imigrantes do Sudeste Asiático. Aliás, o Sudeste Asiático está invadindo a Europa por completo. É só você passear, visitar algumas capitais, visitar os aeroportos, que vocês vão ver uma quantidade enorme de imigrantes, inclusive do Sudeste Asiático. Muitos acabam tendo oportunidades porque eles falam inglês, mas isso acaba sendo complicado, que torna um país não ser mais dos nativos e sim dos imigrantes. Por quê? Vai mudar a cultura, vai mudar a religião, vai mudar datas comemorativas, vai mudar tipos de relacionamentos familiares. Então, os imigrantes estão tomando conta da Europa e o nosso objetivo aqui, o vídeo, é falar de Portugal. Então, os imigrantes estão tomando conta. Por isso, Portugal não é mais dos portugueses. E se ainda há um domínio da população portuguesa, claro que nasceram aqui, a quantidade vai ser maior, mas aonde os imigrantes estão entrando acaba afetando em muitas questões da vida do português. Eu falei aqui de força de trabalho, eu falei de idioma, para vocês terem uma ideia. Se sai dentre jovens cerca de 1,8 milhão de jovens, 1 milhão e 800 mil jovens para outros países, a população imigrante que entra em 2025, abril agora, tem registro de cerca de 1,6 milhões de imigrantes. Alguns dizem que pela essa confusão e está dando
muita confusão aqui em Portugal, muito protesto, essa questão de documentação. Alguns chegam a dizer que muitos que não tem nem registro de nada, então pode liberar aí uns 2 milhões de imigrantes. Mas vamos uma estatística aqui de 1,6 milhões. Então, quem que está saindo e quem que está entrando no país. E sem contar que, dependendo do tipo de imigração que está entrando no país, como eu já falei, vai mudar a cultura, vai mudar costumes, principalmente, inclusive. E eu não vou usar a expressão perigosamente, mas podendo usar essa expressão perigosamente, mas eu vou usar a expressão delicadamente, vai se mudar a religião em Portugal. Então isso é muito sério, porque um país cristão católico, um país que colonizou muitos outros, em poucos anos, com esse avanço da cultura woke, com esse avanço do ateísmo, gnosticismo, esse esquecimento do Deus verdadeiro, esse esquecimento, o abandono do Deus cristão católico que muitos falaram e do Deus vivo, Pai de Jesus Cristo, conforme nós evangélicos acreditamos e entendemos, o Deus verdadeiro, como estão se esquecendo, a cultura ocidental está se esquecendo do Deus verdadeiro, outras culturas que têm a sua religião como algo inegociável, está entrando em toda a Europa, inclusive em Portugal, e delicadamente vai se mudar a religião também. Por isso que os imigrantes tomando conta de Portugal, Portugal não é mais dos portugueses. E o que eu anotei ainda por último é que comunidades grandes, como eu já falei, muitos imigrantes acabam se tornando uma comunidade muito grande. A comunidade brasileira é grande. Agora está tendo a comunidade asiática do Sudeste Asiático muito grande. Está crescendo, entrando em espaços, tomando espaços para um país muito importante e com certeza tudo isso se irá afetar, porque vão querer mudar costumes, cultura e principalmente religião. E não é de uma hora para outra, não é de um mês para o outro, não é de um ano para o outro. Vai se levar alguns anos? Vai, mas o título vai ser avançado. Portugal não é mais dos portugueses, infelizmente. E um detalhe bem importante que os portugueses precisam se atentar é com as redes sociais. Muitos portugueses têm se tornado criadores de conteúdos em vários tipos de plataformas de redes sociais, mas ainda há uma grande população que não entende. É compreensível as pessoas de mais idade, mas muitos jovens ainda não produzem conteúdo, são apenas os consumidores dos conteúdos. Então, os brasileiros aqui fazem muitos conteúdos, outras culturas também fazem, né, ou fazem, e Portugal não está sabendo aproveitar isso. Uma forma de manter a sua cultura é com isso também, com criação de conteúdo. Os portugueses, uma boa parte ainda usa as redes sociais como consumidores e quando vê algum vídeo eles criticam. É bem capaz que essa minha fala vai trazer alguém para criticar e não compreender que eu não estou criticando o país, mas sim que esses pontos vão fazer com que Portugal não seja mais dos portugueses. E nós precisamos observar bastante isso. Nós, enquanto imigrantes, em partes, mas principalmente os portugueses e juntamente com os governantes. Se ao longo dos anos quem governou Portugal foi a linha esquerdista, socialista, liberalista com tudo, sem regras, sem controle, então hoje eu penso, morando 6 anos em Portugal, que Portugal, infelizmente, não é mais dos portugueses. Se você discorda de maneira coerente, se você for um português e for ver esse vídeo e discordar, pode discordar, não tem problema algum, mas pense no conteúdo do vídeo, que eu não estou falando mal de Portugal. O que eu quero dizer é que por essas questões aqui que eu trabalhei, que eu abordei aqui, infelizmente, Portugal não é mais dos portugueses. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Compartilha com alguém e fortalece o nosso canal se inscrevendo. Deus abençoe.